certo? Outro dia eu fui batizar um casal, eu chamei ela de Benedita e ele de Márcio. E era Benedito e Márcia. Aí eu fui fazer o casamento deles. Não vou errar. E eu fiquei tão preocupado que errei de novo. O irmão Márcio recebe a irmã Benedita. Mas a Mera, não errei. O pastor Cláudio Duarte, Deus deu a ele uma graça muito especial. Ele é da Igreja Batista do nosso amigo pastor Paulo, conhecido como Paulão, lá em Campo Grande. E a gente se conheceu, se tornou amigo. E o pastor Cláudio Duarte tem um jeito todo peculiar de ministrar a palavra e que vem abençoando milhares de pessoas neste Brasil. Sempre está com a sua esposa, tem uma família abençoada. Eu costumo dizer que eu não trago para perto de mim pessoas cujo caráter não me inspira. O pastor Cláudio Duarte, por onde tem passado, tem deixado um bom rastro e é sempre bom tê-lo conosco nos nossos eventos. Muita alegria, é uma alegria muito grande, irmã Mary, tê-la também conosco. E eu soube que os filhos vieram também, que bênção. E eles tiveram um probleminha na estrada, por isso chegou um pouco mais tarde. Como o pastor Cláudio Duarte vai falar uma única vez, eu quero dar para ele hoje pelo menos 1h20 para ministrar. O que vocês acham? Amém, amados? Muito bem, então ele vai falar uma primeira parte, depois o pessoal vai trocar fitinha para gravar para todo mundo, e a gente canta aqui uma frasezinha do hino Família Debaixo da Graça e ele já continua. Ok assim? Okay. Amém? Vamos ficar de pé e vamos receber esse Filho de Deus. Eu quero dar boas-vindas para a irmã Mary, Deus abençoe. Cláudio, fica à vontade, a sua casa, certo? Esteja à vontade para puxar a orelha de todos nós, se for preciso, e ministrar a bênção sobre as nossas vidas. Em pé, vamos receber o pastor Cláudio Duarte. Amém. Nossa, tá bom. Amém. Filho, vem aqui um pouquinho. Maurício fez uma declaração, por que eu não faço também? Não é verdade? Mas para mim é uma honra muito grande para nós, como casal, nesse congresso que tem por tema a história de nós dois. E o início de nossa história não foi dos melhores, mas nós aguardamos que o final seja um final de glória, porque o meio desse percurso, graças a Deus, Deus tem abençoado. Nós vamos fazer 20 anos de casados agora. Somos um casal normal, como qualquer um, temos problemas. Esses dias me perguntaram se nesses 20 anos eu nunca pensei em divórcio. E eu disse que divórcio eu nunca pensei, mas assassinato eu pensei diversas vezes. E com certeza ela também. Então é um grande desafio, meu filho. Não é só para você, é para todos nós. Então o que eu quero que você entenda é que nós somos normais, amém? Isso, eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus por estar aqui, pela palavra que vai ser ministrada. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por estarmos na Tua presença, por o Senhor nos ter trazido debaixo de Tua proteção, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que eu possa, neste momento, ser usado por Ti para abençoar casais, para abençoar famílias, para somar, ó Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, filho. Obrigado. Podeis assentar. Amém? Isso. Eu quero pedir perdão a todos, ao pastor Josué e a todos pelo atraso, mas hoje de manhã já começou difícil. Eu estava vindo de Vitória para o Rio e minha passagem estava marcando 8h15 e o voo saiu 6h25. Então eu perdi, demorei, cheguei atrasado. Em casa era para ter saído mais cedo e ainda peguei a Dutra fechada ali na altura de Queluz, virou um caminhão e eu perdi 2 horas parado, não andava nada, fechou,
E por isso eu cheguei nesse horário. Então eu quero pedir perdão aos irmãos, eu não gosto de me atrasar aos compromissos. Mas o pastor me deu uma ideia, me passou um e-mail a respeito da ministração. E eu tenho um DVD gravado que é Um Casamento à Prova de Balas. Quem já assistiu esse negócio, levante a mão. Isso, pouca gente até. Gostei disso. E hoje eu não quero falar de um casamento à prova de balas. Eu quero falar de casamentos à prova de balas. Um título bem carioca, que eu dei a minha mensagem. Não é à toa que eu sou carioca. Então nós vamos compartilhar. Eu quero trabalhar com vocês 2 casamentos. E na segunda mensagem eu quero trabalhar algo que pode fortalecer e muito o nosso relacionamento. Primeira coisa que eu quero, vou usar o texto para abrir as 2 mensagens. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11, ou capítulo de número 9, versículo de número 27. Hebreus 9, 27. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto, morrerem quantas vezes? Quantas? Uma vez. Isso indica o quê, gente? Que a vida é uma só. Tu não tem outra oportunidade. Ou você acerta ou você acerta. Não errar não. Tu só tem uma oportunidade. Então ou você acerta ou você... É isso aí, tu não pode errar. É uma vez só. Se eu morrer eu volto ao meu karma para alcançar o nirvana. Tu conhece alguém que voltou? É uma vez só, meu filho. A vida é única. Amém? Pior do que isso, que é uma notícia pior. Abra aí no Salmo 90. Você pensa que não pode piorar? Salmo 90, verso 10. Salmo 90, versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é o quê? Canseiro, enfado, porque tudo passa. E nós? Preste atenção. Enquanto o escritor aos Hebreus diz que a vida é uma só, o salmista diz que normalmente o homem vive 70, se for teimoso 80. É ou não é? Onde diz que o melhor deles é canseiro, enfado, e ele ainda termina dizendo que tudo passa rapidamente. Nós voamos. Ou seja, a Bíblia diz que a vida é única, curta e rápida. Breve. Ou seja, você não pode perder tempo. Não dá para perder tempo com coisas medíocres. Não dá para se aborrecer e arrumar confusão por coisas pequenininhas. Porque a vida é uma só, filho. Passou rápido. Você outro dia desse, tu estava um menino, tinha cabelo, não tinha barriga. Olha para você hoje. Eu até brinquei no outro congresso, essa barriga árvore de cemitério, fazendo sombra para o morto. É ou não é verdade? Para pensar. Outro dia desse você era um menino, rapaz, olha para você hoje. Outro dia desse, minha senhora, com permissão, a senhora estava legalzinha, tudo em pezinho, toda durinha. Olha para a senhora hoje. Se quebrar tá ruim de achar peça de reposição, é ou não é? Para pensar. E foi tão rápido, gente. Foi ou não foi? Foi outro dia desse. Outro dia desse, seu filho era pequeno, hoje você olha e diz para sua esposa: quem é esse garoto que está aí? Aí ela fala: é o Juninho. Você diz: Juninho, nosso filho? Nossa, Juninho, como você cresceu. Passa rápido demais, gente.
Isso significa que nós não podemos perder tempo com coisas insignificantes. Temos que parar de nos aborrecer por coisas pequenininhas. Criarmos monstros. É ou não é? E as pessoas ainda dizem aquela frase categórica: eu estou morrendo de raiva. Tá mesmo. Literalmente morrendo. Por quê? Porque está passando rápido demais, gente. Não dá para perder tempo numa vida que só vive 70, 80. Não dá para perder tempo, gente. Então por que nós brigamos por coisas tão insignificantes? Por que você se aborrece por causa do copo que quebrou? Da toalha molhada em cima da cama? Da pasta de dente amassada no meio? Por que você se aborrece com a comida que está fria? Pare para pensar, gente. É ou não é? Casamentos à prova de bala sobrevivem a essas coisas. São feitos e constituídos por pessoas que trabalham além da mediocridade, que vão além. Sabe? Este é o grande posicionamento. Então nós vamos ver hoje, vou te dar algumas informações, não que você não saiba. Provavelmente eu não vou falar nada de novo. O que eu vou falar aqui você já sabe. O difícil é você lembrar na hora certa. Porque nós somos impecáveis para tratar os outros de fora. É ou não é verdade? O vizinho te chama, como é que você diz? Pois não? Me chamou? Deseja alguma coisa? Sua mulher te chama, como é que você fala? Que é? Tu tá brigando com o marido e falando com ele, você fica quieto. Alguém te chama, como é que você faz? Oi. Chamou? Aquele ali eu mato depois, não é verdade? Aqui eu tenho que manter a pose. Gente, nós precisamos mudar o rumo dessa história. É ou não é? E construímos então casamentos à prova de bala. Casamentos que possam durar para sempre. Isso é sempre até que a morte. Porque tem a história do moço que morreu e foi para o céu. E a mulher dele morreu uns meses depois. Perguntou o anjo na porta: você ouviu meu marido aí? Ela disse: eu acho que é aquele que está sentado lá nela, é ele mesmo. E saiu gritando: amor, amor. Ele disse: para aí, foi até que a morte o separe. Não mexe com esse negócio não, que aqui acabou. Aí também já é demais. Aí já está querendo. Para, só para descontrair você e eu também. Então nós vamos trabalhar duas famílias sensacionais. E a primeira delas, abra aí sua Bíblia no livro de Jó. É só voltar um pouquinho, você já está em Salmo, se é que você não fechou. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Presta atenção nessa família, porque isso é algo sensacional. Primeiro fala de um homem de caráter. E homem de caráter hoje é artigo de luxo. O homem já é artigo de luxo. O homem está igual o mico-leão dourado, para ver só em cativeiro.
Estou falando sério. Já está difícil de achar, né? E homem de caráter aí, minha filha, aí você tem que escolher a dedo. Mas você já era, tu já escolheu, essa palavra não serve mais para tu. Ih, irmão, tinha que ter ouvido isso antes. Então este homem era um homem sensacional. Eu aprendo algumas coisas com um homem como Jó. Jó tem algumas particularidades muito interessantes. Sabe por quê? Porque quando eu olho, por exemplo, o rei Ezequias, eu me deparo com um homem sensacional, fantástico. Um homem que mudou o quadro de sua época. Um homem que pegou uma nação falida financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, reconstruiu toda a estrutura, santificou, né? Fez adoração, recolheu oferta, né? Fez novamente a festa da Páscoa ser instaurada em Jerusalém, em Israel. Um homem sensacional. Mas que houve uma coisa muito intrigante de Deus. Põe ordem na tua casa, camarada. Você é muito bom para tratar das minhas coisas. Não tenho nada a falar contigo a respeito das coisas espirituais. Você é expert nesse assunto. Mas vou te avisar uma coisa. Põe ordem na tua casa. E ele começa a chorar. Um homem que foi tão precioso no que diz respeito às coisas de Deus, a área financeira, os negócios, tinha tesouraria, homem fantástico. Mas eu acho que ele chora não porque tinha medo de morrer, não. Andava com Deus. Eu acho que ele chora porque pensou, eu achei que eu era tanta coisa, ensinei adoração para os outros, esqueci de ensinar para meu filho, ensinei santidade para os outros, esqueci de ensinar para minha casa. Homens como esse, que às vezes podem encantar outros homens, mas não encantam a Deus, porque nem sempre o que encanta os homens, encanta a Deus. Mas Jó não. Jó é um homem rico, íntegro, reto, e olha que quem falou isso foi Deus. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Para pensar. Possuía camelo, uma família grande, tinha jumento, o cara era o cara. Riquíssimo. É uma família grande, muito dinheiro. Mas o texto diz que um dia, aquele casamento vai enfrentar uma crise. O Jó fica doente. É ou não é verdade? Mas você pensa que a doença era tudo? Antes da doença, ele perdeu todos os seus bens. Um dia, alguém chegou e disse, ô Jó, acabou tudo, só sobrou eu. Morreu seus filhos tudo, só voltou eu. Só sobrava um. Parecia resta um, aquela brincadeira. Só voltava um, para dar notícia. E o cara perdeu tudo. Tudinho, ficou duro. Mas não blasfemou. Não. Estava juntinho com Deus. Mas ele ficou doente. E se não bastasse uma crise financeira, se não bastasse a perda dos filhos, agora ele fica doente. Do alto da cabeça, a planta, coçando com caquinho de telha. Criou uma crise também na área sexual. Que o cara desse jeito, a esposa do Jó ia dizer, nossa, você está tão sexy, pintadinho assim, machucadinho. Não tinha dinheiro, não tinha filho, não tinha mais nada, não tinha nada. E aí o pessoal fala da mulher desse cara, porque a mulher olhou para ele e falou, por que você não morre, Jó? O pessoal fala, que mulher? Por isso que o diabo só deixou a mulher. Não sei que visão errada é essa, gente. Porque a mulher do Jó era uma mulher fantástica. Porque eu conheço muita mulher que quando o dinheiro acabasse, ela rapava fora. Os filhos morreu. Eu vivia contigo por causa dos meus filhos. Agora não sou obrigado mais a te aturar. Os filhos morreu. 10 filhos de uma vez só.
Imagina a mulher chorando, tinha que botar o caixão tudo junto. Chorar de uma vez só. Não tinha sexo, não tinha dinheiro, não tinha filho, não tinha servo, não tinha nada, não tinha amigo, porque nessa hora vai todo mundo. Mas quem é que está lá? A mulher. Jesus não. A mulher. A mulher disse: Jó, morre. Foi uma palavra dura? Foi, mas ela estava lá para falar. Isso é sensacional. Ela está lá. Ela não deixou o Jó não, meu filho. O casamento dela não era baseado em dinheiro. Porque tem gente aí vivendo por causa de dinheiro. Eu não largo ele, porque ruim com ele, pior sem ele. Ele não é o gostoso, mas é o gastoso. É ou não é verdade? Então eu tenho que ficar com esse indivíduo. Para pensar. É ou não é? Os filhos? Não, o filho morreu tudo e a mulher está lá. E o Jó também não deu mole não. Falou: tu é doida. Malucona. Ele não separou dela porque ela mandou. Ela mandou ele morrer. Ela não separou. Não separou. Separou? Não. Quando eu olho lá no capítulo 42, o texto diz que Deus restituiu tudo para Jó e deu ele 10 filhos de novo. Com quem? Com quem? O Jó curadinho agora, riquíssimo, em dobro. Jó ia olhar para... Nunca esqueci. Aquele dia que tu falou, morre. Aquilo está aqui, no segundo momento eu vou falar disso, cura de memória. Aquilo está aqui no meu coração. Assim, ó. Troca ela por 2 de 20, troca. Ela mandou você morrer, lembra. Não, isso é um casamento sensacional. É ou não é? Mas por que um casamento assim? Como se constrói um casamento desse? Isso que eu quero ajudar. Mas antes eu quero te mostrar outro casamento também sensacional. O do Isaac com a Rebeca. O casamento. Não, para mim é o casamento modelo. Apesar do que eu gosto pra caramba do Jó. Com a mulher dele. Mas o Isaac com a Rebeca. Primeiro, Isaac estava com 40 quando casou. Não teve pressa de casar. Tu se apressou, se lascou. É ou não é? A parábola das 10 virgens já ensina como é que escolhe alguém para casar. O noivo vinha e só pegava a mulher com lâmpada acesa. Por que ele não pegava a mulher de lâmpada apagada? Tu pegaria? Uma mulher no escuro? Para viver contigo até que a morte o separe? O noivo vinha, pegava a lâmpada da noiva e falava: peraí, gira. Hoje as pessoas se casam no escuro. É ou não é verdade? Não sabe nada um do outro. E se casa. Gente, presta atenção. Quando nós vamos casar, eu sei que isso vai chegar meio tarde demais, mas ajuda de qualquer maneira. Cada um vem com a sua planta. A mulher vem com a planta dela. Para que serve uma planta? Imagine uma planta de uma residência. Quando você manda fazer uma planta, é para quê? Para satisfazer o quê? O seu desejo. Na planta vai estar determinado o que você quer. Quando você vai casar, é assim. A mulher vem com a planta dela. E ele com a planta dele. Ela pensa que tudo que está na planta dela, está na planta dele. E ele também pensa que tudo que está na planta dele, está na dela. Então ele não mostra a planta um para o outro. E eu agora estou fazendo assim. Sabe? Aconselhamento, faz a sua planta. O que você quer? Escreve tudinho que você quer. O que você espera dele. O que você tem a oferecer para ele. Agora escreve aí. Você para ela. Tudo que você quer. Agora lê.
antes de casar. Porque se você não mostrar, e depois? O casamento é para sempre. Eu sou contra divórcio. Eu estava vendo um antropólogo que me assombrou a entrevista dele. Porque ele disse o seguinte, questionado sobre família, o entrevistador disse a ele, mas o que o senhor me diz do posicionamento dos evangélicos, dos cristãos, da Bíblia? E o antropólogo disse, meu filho, isso é só uma questão de tempo. Foi o que ele disse, pastor. E ele disse assim, os evangélicos vão ter que engolir a homossexualidade. E ele disse, por que o senhor afirma isso com uma voz tão veemente assim? Ele diz, é simples, meu filho, porque eles dizem que a Bíblia proíbe o homossexualismo. E o entrevistador diz, mas realmente proíbe. Ele diz, pois é, mas a Bíblia também proíbe divórcio, e eles aceitam. Se eles estão aceitando divórcio, que a Bíblia também proíbe, por que não vai aceitar o homossexualismo? Então eles estão usando a Bíblia em benefício próprio. Aí você pode me dizer, mas espera aí, mas se houver caso de traição, pode? Nem sei se pode, porque na Bíblia traição era pena de morte. Então, de qualquer maneira, o adulto não morria, então é morte de qualquer jeito. É ou não é? Pare para pensar. E até porque a maioria dos relacionamentos que acabam não é por adultério, é por incompatibilidade de gênero. Pare para pensar. Então eu fiquei assombrado com esse negócio de casamento. Então é muito importante, você que ainda vai educar alguém, ou talvez você ainda até hoje não mostrou a planta para o seu marido. Igual a história do velhinho, você já deve ter ouvido isso, que perguntaram a ele, 50 anos de casado, qual era a maior dificuldade dele. Ele disse, a maior dificuldade que eu tenho nesses 50 anos de casado é dar o bico do pão para minha mulher. Eu gosto demais do bico do pão. Mas eu dou, porque eu sou fiel, eu gosto demais dela. Aí perguntaram à senhora, qual a maior dificuldade que a senhora tem? Ela disse, comer o bico do pão. Nunca conversaram sobre o assunto. Então, pare para pensar. Tem que se mostrar o que se deseja. Eu tenho visto muitas crises por causa disso. Esses dias, olha só um caso, só para me dar um exemplo a vocês, como isso é importante. Mostrar para o outro o que você deseja. Me procuraram porque a mulher estava estudando, ficou noiva. E ela tinha um projeto, assim que ela se casasse, ou assim que ela se formasse, ela se mudaria para São Paulo, porque o mercado de trabalho para ela em São Paulo era muito melhor do que no Rio. Ela ficou noiva e se casou com um microempresário no Rio de Janeiro. O cara tem uma situação financeira legal, uma empresazinha pequena, mas bem estável. Ela engravidou, teve o filho, voltou, se formou. Quando ela estava formada, ela chamou o marido. Agora é hora de nós mudarmos para São Paulo. Ele disse, mas eu não sei disso não. Minha empresa está aqui no Rio. Minha planta diz, vou morar no Rio. Aí ela disse, não, mas a minha diz, depois que eu me formar, eu vou para São Paulo. Ele disse, não, São Paulo, não tem escrito aqui São Paulo na minha, não. Sabe o que acontece? Ela está morando em São Paulo, criando filho, e ele no Rio de Janeiro. Se separaram, porque não mostraram. Ele tem na planta dele, depois que eu me casar, eu quero receber visita dos parentes só com audiência. Tem que ligar para marcar. Aí ela diz, quando eu casar, a mamãe vai comigo. Como é que esse negócio vai dar certo, gente? Pare para pensar. É ou não é verdade? Então eu gosto de Isaac, por quê? E Rebeca, porque Isaac já estava quarentão, sem pressa de casar. Sem pressa. Hoje o grande problema é que as pessoas se casam antes de ser solteiro. Você pode falar assim, Cláudio, tá doido? Quem não é solteiro, quem não é casado é solteiro. Não, a palavra solteiro quer dizer inteiro, completo, realizado, bem resolvido, feliz. Hoje as pessoas se casam para ser feliz, tu acredita nisso? Que tem gente, eu vou casar para ser feliz. Eu falo, casa, filha. Você vai casar para ser feliz? Casa. Se de um garoto falou comigo assim, eu vou casar para fazer sexo, irmão.
Falei, coitada dele. Casa, filho, que você vai ver o que vai acontecer com você. Casa. Casa com essa esperança. Tem que casar. As pessoas se casam antes de ser feliz. Tem que casar quando você for feliz. Isso eu falo para os solteiros. Tu é feliz, feliz. Porque eu acho que foi assim. Adão era um cara resolvidão. É ou não é? Qual o texto que Adão pediu mulher para Deus? Qual? Que Adão falou, Senhor, fica olhando o touro com a vaca. O leão com a leoa, o leitão com a leitoa, e eu estou aqui sozinho. Tem algum texto? Não! Adão era feliz pra caramba. Realizadão. Deus vinha toda tarde bater um papo com ele. Ele não estava triste. Ele está no Éden, não tem tristeza. Ele não está sozinho, tem a companhia de Deus. Um cara culto. Entendia de botânica, zoologia. Você vê que os bichos, foi ele que botou o nome. Você vê que vaca tem cara de vaca. E eu não sei, pastor, como é que ele lembrou o nome depois. Porque não tinha escrito. Tinha que ter vaca, vaca, você é vaca. Porque depois que, ou então os bichos falavam. Porque às vezes eu penso que eles falavam. Por quê? Porque a serpente falou com a Eva. Ou os bichos falavam ou a Eva era louca. Porque se eu estou passando perto de uma árvore que uma cobra fala, Cláudio, aqui que ela vai falar, come. Para pensar. Então não sei se os bichos falavam, eu não sei. Eu sei que Adão era um cara fantástico. Aí eu acho que Deus olhou e disse assim, Adão, tu é feliz demais, cara. Sua felicidade está me incomodando. Vai dormir, meu filho, vai dormir que você vai ver o que eu vou arrumar para tu. É brincadeira. O que eu quero que você entenda é que Eva não entra em cena para completar Adão. Eva entra em cena para, ou melhor, para fazer Adão feliz, não. Ela entra em cena para que se cumpra na vida de Adão o projeto de a família. Feliz Adão já era. Não é? E você vê quando Deus fez Eva, estava com tempo. O dia que foi fazer Adão, estava cansado no 6º dia. Maçou. Levanta, vai botar o nome nos beijos. Foi fazer a Eva, a primeira coisa que ele fez, Adão dormir. Que é para ver onde errou. Aí botou lá, o Adão falou assim, caroço no pescoço. Tira, caroço no pescoço. Canela feia, tira, põe uma canelinha maneira. Cintura quadrada, põe um violãozinho nesse negócio aí, olha lá. Se o homem fosse, ser humano fosse um automóvel, eu diria que o homem é o básico e a mulher é top. O homem só vem, E eu vou falar uma coisa que me irrita, mas eu tenho que falar. As mulheres estão chegando no poder. E o que me irrita não é isso. O que me irrita é que a hora que elas chegarem, o mundo vai melhorar. Pode ter certeza. Que o mundo administrado por mulher vai ser um negócio fantástico, gente. Vai ser sensacional. É ou não é? Com certeza. Porque mulher vem bem acabadinha. Homem vem só motor, roda, chassi, volante e banco. Ela veio ar-condicionado individual, airbag duplo, ABS nas 4. Ela veio completinha. Então, olhe bem, quando Isaac toma atitude de se casar, primeiro, foi notada por seu pai. E o casamento vai ser baseado sobre o quê? Sobre a vontade de Deus, a oração. Casa com a mulher só, o camarada que vai orando. Senhor, abençoa a minha ida. O texto diz que Isaac foi para o campo orar. Senhor, ele vai trazer uma para mim. Ajuda, pai, ajuda. É ou não é?
O Abraão está lá orando, pai, a continuação dessa história. Chegou lá, o Damasceno escolheu a Rebequinha. Fantástica, não é? Os dois, E você sabia que Rebeca também era estéril? Isaac casou com 40 e foi pai com 60. 20 anos orando pela mulher. Ela também tinha uma serva chamada Débora. Rebeca podia falar assim, ô Isaac, deita com a Débora, meu filho. Aqui. Falou não, falou, Isaac, sou eu, meu filho. Eu não sou seu pai, não. Não sou sua mãezinha que manda deitar ela, não. Tem que deitar aqui, filho. Passa o rodo em mim. Que uma hora Deus vai fazer. Ele prometeu, é fiel para cumprir, ó, na verdade. Pode vir quente que eu estou fervendo, ó, né? Casamento sensacional, gente. Esses dois. E para nós termos um casamento que chegue perto dessa história, precisamos tomar algumas providências. E aí talvez eu seja repetitivo para alguns, mas é importante. O grande problema hoje é a incompatibilidade de gênero. E nós temos grande dificuldade para lidar com isso. Por quê? Porque viemos de mundo diferente. A mulher vem do mundo dela, seus valores, seus princípios, sua maneira subjetiva. O homem vem do mundo dele, sua maneira de pensar, sua maneira de agir, superficial, é verdade. Muitas vezes, o homem às vezes é sem graça, porque Deus estava com pressa. É ou não é? E aí nós começamos a ter sérios problemas por coisas insignificantes. Pare para pensar. A mulher vem do mundo dela, dos valores dela. No mundo dela, a mulher gosta de atenção, olho no olho. Uma mulher, quando conversa, ela interage. Ela precisa disso. Para quê? Eu não sei, eu não sou mulher. Eu sei que eu estou falando aqui, as mulheres estão tudo assim, ó. Os homens estão assim, ó. Eu sei que eles estão me ouvindo porque eu sou homem. O homem não precisa olhar para ouvir. Mas aí você casa com ela, ela diz o quê? Olha para mim, que eu estou falando contigo. Aí ele diz, minha filha, eu escuto com o ouvido, não é com o olho. Mas elas interagem, elas gostam disso. É assim que funciona. Faz parte do mundo, então elas gostam de atenção, gosta de carinho, de homem romântico. Esses são os principais adjetivos do amante. Sabe quem é o amante? É você ontem. Ontem você era assim, abriu o carro para ela entrar, hoje tu sai, ela nem entrou. Um pé dentro, outro fora. Para, gente, pelo amor de Deus. Ela nem entrou. Você bateu a sua porta, que se dane o lado de lá. Se ela não entrou, o problema é dela. Para pensar, gente. Esses dois mundos diferentes. Que coisa fantástica, Ana. Como é que vai botar isso junto para viver até que a morte? É tempo demais. É tempo demais. Então nós vamos ter que aprender a lidar com as diferenças. A superficialidade masculina, a profundidade feminina, a objetividade masculina, a subjetividade feminina. Mulher fala nas entrelinhas. Mulher tem valores que nós não temos. Vê coisas simples. Sua mulher tem um guarda-roupa lotado de roupa. E você chama ela para sair e ela reclama. Você nunca me leva para sair. Eu estou igual uma escrava dentro dessa casa. A trilha sonora deveria ser lerê, lerê, lerê. Aí você fica todo empolgado e chama para sair. E ela diz o quê? Eu não vou porque eu não tenho roupa. Abre o guarda-roupa dela, cara. Tu tem 2 sapatos, um marrom e um preto. Ela parece uma centopeia, na verdade. Sapato marrom, né? Bota, rasteirinha, bico fino, Chanel, tudo. Aquele montão de vestido. Por quê? Porque quando uma mulher se veste, ela se veste para quem? Para outra mulher, porque o homem não repara. O homem repara a cor. O homem não repara a roupa. Se o decote está grande, o que você fala? Nossa, que blusa fashion. Claro que não. Nossa, que peitão.
É ou não é? Homem não repara roupa, homem não repara. O homem vai para o culto o ano todo com o mesmo terno. Porque roupa nova para um homem é roupa que está em bom estado. Roupa nova para a mulher é roupa que nunca foi usada. E preste atenção, como a mulher se veste para as outras, quanto mais bonita for uma roupa, menos ela pode ser usada. Porque as outras lembram. Quando uma mulher chega, a outra olha. Sapato maneiro pra caraca. Combinando com a bolsa. E essa praga emagreceu, essa peste. Que raiva que me dá, que água que isso tá tomando no banho. Fale pra pensar. Não fala, mas pensa, é ou não é verdade? Não fala, mas pensa, porque a mulher é muito discreta. Então como é que nós vamos sobreviver nessas questões, gente? Temos que ter habilidade para equacionar isso. Transformar impacto em impulso. Saber as diferenças na nossa individualidade. Cada um de nós temos as nossas diferenças. Eu costumo brincar, eu sou muito diferente da minha mulher. Eu acordo de manhã feliz da vida. Ela acorda de manhã todo dia. Está ali, eu não me deixo mentir. Parece que está arrependido de não ter morrido de madrugada. Estou falando sério. Acorda, odeio acordar, odeio. Eu antes falava com ela, só dava confusão. Ela não gostava de... Vamos falar, vamos brincar. E ela brincar. Eu queria estar dormindo, não. Aí eu aprendi com a palavra de Deus, que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, é ou não é verdade? Então de manhã ela está invocada, eu deixo ela quietinha e fica quieta, pronto para lá, e assim funciona. Nós precisamos entender e respeitar isso, entendeu? Descubra que o seu marido é diferente de você. Nós somos uma equipe é formada por pessoas com características, mas que trabalham no mesmo bem comum, gente. E uma das grandes, eu não vou falar disso diretamente, só porque está no casamento a prova de bala, eu vou dar uma metidinha nisso aqui, rapidinho. Sexo, gente. Sexo também faz um casamento ficar forte. Faz ou não faz? Sexo. Quando a gente fala essa palavra, todo mundo fica quieto. Alguns pensam assim, sexo. Eu lembro vagamente desse assunto, né? É uma coisa que a gente fazia, né? Menina, era bom, né? Hoje a gente faz mais não, Sexo. Não, Deus quando fez o sexo, eu aprendi com o irmão que está aí, meu amigão, que sexo tinha tudo para dar errado. Suja. Cansa, faz filho, dá náusea, às vezes. Aí Deus muito sabiamente botou o prazer. Falou, se eu não der prazer, ele não faz não. Pode falar agora, com prazer, já está difícil de fazer, não? E o grande problema qual é? O homem faz sexo por motivo diferente. Você já deve ter ouvido isso diversas vezes. Só vou trabalhar para dar uma... Homem faz sexo para quê? Para tirar estresse. Ele está estressado, seu marido está estressado, irmã. Ele estressou, foi trabalhar, pegou o ônibus lotado, o que ele está pensando? A hora que eu chegar em casa. Aí hoje eu vou sacudir a roseira, meu irmão. Hoje eu vou descabelar o palhaço, na verdade. Hoje eu vou fazer um negócio acontecer. Só que em casa, do outro lado, tem uma mulher que chegou do trabalho. Cansadérrima. Estressadérrima. Lá está ela, doida para encontrar com ele, porque ela quer falar. Ele quer fazer sexo. Ele abre a porta, sabe o que ele vê nela? Uma vagina gigante. Aquele vaginão. Probabilidade dele fazer tudo que quer. Ela olha e vê uma orelha gigante, aquele orelhão. Agora você imagina a orelha caminhando na direção da vagina. A hora que as duas se encontrar, dá o que acontece lá na sua casa. Você está rindo de coisa que te faz chorar, né? Vou até 10h30, tá, pastor? Como é que está aí o tempo? Tá dando para ir? Você só me faz um sinalzinho, tá? Para fazer a troca, então. Para aí, gente, preste atenção.
Então lá vem o camarada, babando. E ela está lá, a hora que ele chegar eu vou falar tudo. E ele fala, não quero escutar nada não, meu irmão. Eu estou estressado, senão eu infarto. É ou não? E aí ele chega e diz aquela frase categórica. Coisa mais sábia que um homem sabe falar. Hoje tem? É o ápice da criatividade masculina. Hoje tem? Ela diz, tem morte. Um homicídio doloso, com intenção de matar. Ele quer chegar junto e ela não quer, ou melhor, ela até quer, mas primeiro ela quer falar. Então, companheiro, se tu quer fazer alguma coisa, tem que ouvir. Fique longe dela, do alcance da sua mão, porque o homem é assim, o homem gosta de... Ele vai falando, não, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Isso vai deixando ela mais irritada ainda. Tem que deixar ela longe, olha no olho dela e fala, pode falar. Isso, eu tinha que estar lá, isso não podia acontecer. Vai respondendo, vai interagindo com ela, que ela vai calmando. E quando ela calma, no final, a vitória é sua, camarada. Pelo poder da audição, é ou não é? Pare para pensar. É simples, gente. E mulher se conquista onde? Mulher se conquista pelos ouvidos. Mulher, tu tem que falar. De manhã cedo você olha e fala para ela assim, gostosinha. Ela pensa, gostosinha, gostosinha, gostosinha. Eu não estou gostosinha não, mas eu gostei dele me chamar de gostosinha. Mais tarde você fala aí, se eu pegar você eu te rebento. Ela sabe que é mentira, Mas quem sabe ela vai orar e dizer, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Entendeu? Que vai motivando vagarosamente, gente. Aí não, o cara aparece em cima da hora para a mulher com aquele cuecão, 4 números acima do dele, com um pingo de xixi do lado esquerdo, na verdade. E ainda diz, hoje tem? Pô, não dá, pode. Não pode não, gente. Você está rindo, mas o assunto é sério. Então, sexo é um negócio muito legal. Poxa, vocês vão ouvir uma palavra específica para isso. Mas ter uma vida sexual boa, satisfatória. Mas nós precisamos respeitar mais um ao outro. Nos prepararmos para os momentos de adversidade. Sabemos que eles são realidades na nossa vida. Um casamento, ele não é imune a problemas. Não. Essa temática, a história de nós dois, também mexeu muito comigo. Porque meu pai casou 8 vezes. Mamãe ficou grávida com 14 anos, me teve com 15. Me deram para 5 famílias diferentes. Eu não tinha nenhum perfil para estar aqui ministrando para a família. Mas Deus olhou e me fez ver o Salmo 27:10. Ele diz, ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, Senhor, jamais te desampararei. Eu falei, dá para levar. Me deu uma esposa abençoadíssima, como eu disse, igualzinha a sua. Tem TPM, às vezes fica invocada, não quer conversar comigo, às vezes quer conversar e não sabe o que quer. Eu queria falar. Eu falo, você quer falar o quê? Eu não sei, mas eu preciso falar. Às vezes quer comer um negócio que não sabe. Queria comer uma coisa assim. O que é? Fala que eu compro. Eu não sei. Como alguém pode querer comer um negócio que não sabe, gente? Isso é coisa de... Graças a Deus. Isso não é defeito, é acessório, já veio de fábrica. Foi Deus que colocou. Nós vamos trocar ali a fita. E eu quero, mas antes, ou melhor, enquanto troca ali, eu quero só fazer uma coisinha. O Maurício vai vir aqui fazer uma ministraçãozinha, mas eu queria pedir você para dar um beijo na sua esposa. Peraí.
Vem cá, filho, vem cá que eu vou mostrar o que é beijo. Enfiar a língua dentro da sua boca. Isso, vem aqui para adiantar. Você está pensando que você vai me olhar beijar?